gente, tô tirando nada. Vamos esperar. Vamos chamar o Igor aqui, nosso amigo que vai falar hoje sobre... Oi, Oi, tudo bem? tudo bom? Tudo Não tô te certinho. ouvindo. Tá me ouvindo? Tô. Tá. Mas tá legal. Deixa eu tirar o fone só pra gente fazer um teste. É, acho que vai ficar mais alto. Tá me ouvindo assim? Sim, sim, melhor, melhor. Tudo Melhor? bom, Tá ótimo. Tudo certinho, graças a Deus. tudo certinho, né? Estamos na nossa luta, né, do turismo. Tá difícil, mas caminhando e a gente espera que em breve a gente retome com força total aí tudo que a gente precisa, tudo que a gente tá planejando, né? Exato, exato. Me apresentar aí, pessoal, que tá entrando agora, né, aí no teu Instagram. Eu sou Fabiana, PT Produções, e a gente hoje tem a companhia, né, do Igor, que vai falar pra gente sobre Foz do Iguaçu. Né? Muita gente já foi, quer voltar, e você já foi 3 vezes, né? Já 3 vezes e voltaria mais. Voltaria mais. Então, faz a sua apresentação para a gente também, o pessoal aqui da BT Produções conhecer. Claro, claro. Então, Fabi, primeiro quero agradecer a oportunidade, o convite. Meu nome é Igor, eu sou executivo de contas da Flytour Viagens no Rio de Janeiro, que é uma operadora. E vim trazer um pouquinho de dicas, um pouquinho, bater um papo, né, sobre esse destino que eu particularmente adoro. Exato, exato. A gente vai falar hoje, né, Igor? Pessoal que ainda não foi, quais são os atrativos, quanto tempo a gente pode ficar, o mínimo, né? Porque geralmente as pessoas falam muito de Foz, não precisa tanto tempo, né? Mas tem muita coisa para conhecer, dependendo do número de dias que você tenha disponível, né? Você pode até esticar mais um pouco para conhecer mais, né? Então aí Sim, exatamente. vai esperar entrar mais algumas pessoas aí para a gente falar sobre o destino, Tá bom, tá bom? tá ótimo. Fala para gente com relação, vamos começar com o período também. Durante o ano todo a gente consegue visitar Foz? Ou seria uma data específica? O que você fala para gente sobre esse período? Certo? Então, na verdade, na verdade, vai muito da disponibilidade, claro, do cliente, do que ele gosta, porque Foz é uma cidade que ela está aberta para visitação e é indicado o ano inteiro. Mas assim, lá o verão às vezes é até rigoroso e o inverno é bem frio porque é sul. Então assim, o passageiro ele fica mais ou menos ao critério dele mesmo. Se ele quer Uhum. sentir um pouquinho mais de calor, um pouquinho mais de frio. Vale a pena lembrar que no período do verão, na verdade de outubro a março, a vazão de água nas cataratas é muito maior, então acaba ficando mais bonito também. Eu já fui nos dois períodos, então tem um pouquinho de diferença. A beleza é a mesma, mas eu digo em volume de água realmente faz uma diferença. Mas é Uhum. aquilo, quem quer curtir mais um calor, quer passear mais à vontade, com roupa mais leve, pode ir no verão tranquilamente. Quem quer curtir o frio, que também eu sou amante de frio, vai amar o lugar. Vai sentir um pouquinho de frio, que vai se molhar um pouquinho na catarata, mas vai ficar apaixonado porque é outra vibe. Você consegue curtir noites italianas, curtir um fundi, pizzarias e todo aquele clima de frio, né? Que muita gente gosta. Então é o ano inteiro. Não Quando tem, a gente não tem uma época que não é indicado. Não existe em Foz. Exato. E aí, além das cataratas, né, que, óbvio, é a atração principal, né, de Foz, todo mundo que vai a Foz do Sim, Iguaçu quer sim. as cataratas. O que você indica mais para a gente fazer de passeio? Então, aí se eu puder voltar naquela questão dos dias que você comentou um pouquinho anteriormente, é,
as pessoas sempre perguntam quanto tempo é necessário. Por mim, ficaria uma semana tranquilamente, como eu também já fiquei de sexta a domingo. E deu Sim. para aproveitar também. Então, assim, eu acho que o principal é ir a Foz e não visitar a catarata não tem lógica. Eu acho que é uma das 7 maravilhas da natureza. Então, a sensação de estar na catarata, tanto do lado brasileiro quanto do lado argentino, é a sensação de você sai de lá mais leve, porque aquilo é uma energia tão grandiosa que você sai de lá renovado. Perto das cataratas tem um Parque das Aves, praticamente na entrada do parque. Então vale muito a pena conhecer. É um passeio que dá para fazer junto com a catarata. Você faz a catarata primeiro e o Parque das Aves, ou vice-versa. Eles resgatam aves e tratam dessas aves que não podem mais voltar ao habitat natural. E assim, você passeia dentro do parque com as aves soltas. Então, é uma sensação muito bacana. Vale muito a pena conhecer esse parque. A catarata em si, do lado brasileiro, esse Parque das Aves fica perto do lado brasileiro. E também vale muito a pena. É um passeio relativamente rápido, a catarata, do lado brasileiro. Posso falar um pouquinho do parque? Se você já tem um passeio, se você já tem um passeio contratado, o guia vai levar até o parque. Quem tiver o Parque das Aves, ele vai combinar se é antes ou depois, vai ter tempo de fazer tudo. Basicamente, chegando lá, você compra o seu ingresso. Posso estar errando, mas se eu não me engano, a gente não consegue comprar antecipadamente por operadora ou por agência o ingresso para o Parque Nacional. Ele é só vendido localmente ou então no site. Você pode comprar online ele, por ser um parque nacional. Então, eles têm isso restrito para eles. Se você tiver com um guia, esse guia vai acompanhar todo esse processo dos ingressos, depois vai levar até o início com a van ou com o micro-ônibus, até o começo da trilha. Ou então você vai pegar um ônibus que tem 2 andares, em cima é aberto, quando tá frio, inclusive congela bastante a gente, até o começo da trilha também. E no meio, eu digo que é no meio mais ou menos, tem um opcional dentro do parque que é o Macuco Safari, que é onde você desce, pega um bote para os corajosos, eles embarcam no bote e vão navegar pelas águas. Exato. Eu, particularmente, nunca fiz. Eu queria, mas eu ainda não tive coragem de fazer o Macuco. Mas é seguro e deve ser uma aventura incrível. Uma aventura incrível. E aí, quem dentro desse grupo, viajando, fizer o Macuco, eles vão fazer todo um esquema de horários para quem tiver no Macuco. Quem já não tiver o Macuco já vai fazendo a catarata e vice-versa. No final do passeio, aliás, o parque tem uma estrutura incrível. No final do passeio tem um restaurante chamado Porto Canoa, que serve um almoço, se eu não me engano é buffet. Eu cheguei a almoçar uma vez nele. E você come ou bebe um chopp na beira daquele rio maravilhoso, daquelas quedas. Então, além disso, já que eu estou na Catarata Brasileira, tem um lado argentino que muita gente pergunta. Não sei se nem se eu estou me antecipando um pouco, mas é só porque está dentro do assunto catarata, né? Muita gente pergunta o que é melhor conhecer? Aquele que não tem tempo para ver os dois lados, porque é uma viagem curta de final de semana. O que é melhor? Basicamente, a sua vontade, disponibilidade de quantidade de dias. Se você só tem um final de semana e você tem que optar, você pode optar pelo lado brasileiro, que é um lado mais rápido, onde você vai ter uma visão panorâmica da catarata muito maior. Você vai ver do lado brasileiro todas as quedas do lado argentino, de forma panorâmica. Eu, particularmente, acho até mais bonito para tirar uma foto. E você otimiza o seu tempo se você tem outras coisas e está corrido. O lado argentino é um passeio que pode durar até o dia inteiro, porque o acesso até ele é através de um trem, tem muito mais natureza, digamos. Os dois lados têm, mas o trem ele passa por muitas trilhas, muitas quedas pequenas da água, até chegar a um mezanino, onde, como se fosse uma plataforma, onde o cliente a pessoa pode andar
E ele vai chegar muito mais próximo à queda do que do lado brasileiro, principalmente da Garganta do Diabo, que é a maior queda da catarata. Então a sensação da queda é muito maior, você sai muito mais molhado, mas a visão panorâmica no lado brasileiro é um pouco difícil falar, né? Porque preferências, né? Tem muita gente que prefere o lado brasileiro, né? E Mas isso assim, faz sentido. eu acho. E na verdade eu acho que é isso. Se você tem pouco tempo, talvez seja melhor otimizar indo do lado brasileiro. Agora, se você tem tempo suficiente, não deixe de visitar os dois lados, porque é uma grandiosidade absurda. E aí, além das cataratas. Oh, desculpa. Isso. Não, então, o que eu queria dizer é o seguinte, então, no caso das cataratas brasileiras e do lado, né, do Brasil e do lado da Argentina, tem que ser feito em dias diferentes. Então, às vezes o Dias passageiro, diferentes. né, acha que pode fazer, não, eu só tenho 3 dias, vou fazer tudo rapidinho. Não dá, gente, não dá. Tem que fazer o lado Não. brasileiro e outro dia fazer o lado da Argentina, como o Igor falou, até porque demanda mais tempo, né? Pode Isso, exato, demanda bem mais tempo. Fora a catarata, fora o Parque das Aves, que eu comentei um pouquinho, Foz também tem a usina de Itaipu, que talvez eu já fui, dentro dessas 3 vezes eu fui uma vez só. É um passeio bem bacana. Talvez não interessante para um lado, mas muita gente se interessa assim, em saber como isso funciona. Então, assim, eles mostram, você também pega um ônibus, você tem um museu lá dentro, você pode pegar um ônibus também climatizado embaixo, em cima ele é aberto, que ela venta muito. E você vai ver muitos lagos, vai ver muitas capivaras, até chegar a represa em si. Você para um pouquinho para olhar as turbinas, não as turbinas, mas toda a tubulação, né? Que a primeira vez que eu fui, leigo, eu achei que eu ia ver toda aquela água o tempo todo, e quando a gente vê em fotos aquela água jorrando, aquela coisa linda, mas aí depois é até bom a gente às vezes comentar com o passageiro que essa água só fica jorrando quando tem excesso de água, eles precisam tirar esse excesso. E aí sim, porque na verdade a água que produz energia, não sei se eu estou usando a palavra correta, entendi. ela passa por dentro dessa tubulação. Mas assim, mesmo assim, é um passeio muito bacana. Se você tem tempo, vale a pena você saber que estava dando até uma estudada mais cedo, que vale 17% da energia aqui no nosso país, então é uma coisa grandiosa. E também, além desse tour básico deles, tem, para quem é interessado no assunto, tem um outro tour que ele é mais profundo, digamos, mais técnico. Sim. Talvez você tenha um passageiro que, não sei, possa ser um engenheiro e aí ele está querendo saber mais sobre esse assunto. Eles têm também esse outro tour que é muito mais completo. Vale muito a pena pela grandiosidade também lá da usina. Isso. Isso. Depois da usina, tem o que todo mundo ama, que é compras no Paraguai. Mulherada. Compras no Paraguai brasileiro. Fica alucinado. Geralmente a gente comercializa o tour de compras em torno de 4 horas de compras, que é um tour básico onde ele vai te levar nos principais shoppings. O guia vai deixar você um tempo livre também para você fazer suas compras. É relativamente perto ali do centro. Tudo é muito perto ali em Foz, porque é uma cidade pequena. Você atravessa a Ponte da Amizade, sempre com documento. É importante a gente falar sempre isso, independente de ser pro lado argentino ou lado paraguaio. Sempre tem que ter posse do documento de identidade com foto. Isso é bem importante. O documento, inclusive, precisa estar com uma emissão menor de 10 anos e em boas condições. Às vezes eu já vi documentos com 4, 5 anos que não estavam em boas condições, estavam rasgados. Inclusive, Isso sim, não entendi, perdão. inclusive crianças, né? O passageiro ele tem que Sim, ter a exato. documentação, né, da criança, ela tem que estar Toda a também. documentação, se for menor de idade, entrar em contato com você para tirar todas as dúvidas sobre a autorização. Eu, quando fui uma vez, eu fui com uma menor que eu não tenho filhos, eu fui com uma menor que é minha prima, então fiz toda uma documentação que eu acho que eu fiz até demais, mas é melhor pecar pelo excesso do que ter algum tipo de problema. Eu não estava indo com nem o pai nem a mãe dela, então leva tudo documentação, faz tudo que os órgãos pedem certinho. Do, te cortar, estão falando aí na Sim. live
sobre CNH, né? Então, gente, CNH não serve de forma alguma. Não pode. CNH. Então, Fabi, Hum, tem uma lei nova que eles estão aceitando a CNH. lá no Paraguai? Aí, tanto no Paraguai quanto na Argentina. Só, no máximo CNH. Ou é o RG, ou no máximo CNH. Há um tempo atrás não estavam aceitando CNH, não aceitavam, né? Na verdade, Nossa. CNH. E, Uhum. e agora eles estão aceitando somente, além do RG, CNH. Mas não pode ser carteira de trabalho, não pode ser aqueles documentos de identificação de profissão, como CRM, nada disso. Tem que ser um documento com foto, que é o CNH ou o RG. CNH Não é. está assim valendo agora. Até falando aí que foram, entraram com o CNH. Então, isso é uma excelente dica aí para o pessoal que não sabia, né? Que quer sair correndo para tirar uma documentação no Detran. Então, Não, CNH. mas isso, é válida, mas também nas mesmas condições. Tem que estar válida, tem que estar em bom estado. Aham. Independente, tem muita gente que pensa, mas no Paraguai eu não preciso, no Paraguai é mais bagunçado. Mas a gente nunca sabe se alguém vai te parar, se alguém não vai te parar. Então é importante estar sempre com o documento na mão, independente de qualquer coisa. E lá desculpa, em Ciudad del Leste, que é ao lado do Paraguai, você tem milhões de shoppings, milhões de camelô, você tem de tudo. E aí a gente pede muito cuidado com muitas coisas falsas. Sempre bom pedir referência, ou dar também uma pesquisada sobre lojas de confiança, lojas de eletrônico. Ter cuidado ao andar na rua. Não é uma cidade perigosa. Mas assim, você tem que ter cuidado como você em qualquer outra cidade grande. Lá é muita gente, é muita informação, gente te chamando o tempo todo. Vem aqui que eu vou te oferecer isso, é perfume, é eletrônico. Então, ter atenção, bolsa sempre na frente. Repito, não é perigosa, mas assim, a gente precisa ter atenção, né? Geralmente, geralmente não. O comércio no Paraguai, ele funciona basicamente na parte da manhã. O pessoal chega muito cedo, o tour geralmente sai também dos hotéis muito cedo. Acho que eles devem sair umas 7 da manhã, alguma coisa assim do tipo. Acordar, tomar café e sair. Porque o comércio ali é realmente esse horário. Quando vai chegando na parte da tarde, já vai acabando o comércio. O pessoal vai fechando as lojas. Shopping até fica aberto. Mas na rua, onde tem camelô, venda de mala, um monte de coisa, vai começando a fechar, a cidade vai começando a ficar vazia. Uhum. E aí, por isso que muitos, principalmente o passageiro, que não tem muito tempo e quer otimizar o tempo, às vezes faz compras no Paraguai na parte da manhã e na parte da tarde para a noite vai para o lado argentino. Eu acho que se você tem mais dias, você pode fazer um de cada, porque você sai bem cansado do Paraguai, bastante. E você, fazendo esse tour de compras, uma dica também, voltando aqui para o tour de compras, em uma das vezes que eu fui, eu peguei um tour. E numa segunda vez, eu queria voltar no Paraguai, porque sabe aquele brasileiro que olha primeiro tudo que está valendo a pena para depois, de fato, ir comprar? Eu combinei depois com a agência de viagens ou com o fornecedor que eu estava trabalhando uma nova ida, paguei a parte, mas e aí eu falei, olha, eu quero ficar mais tantas horas, então isso é válido. O passageiro que estiver assistindo, quiser conversar com a Fabi e falar, Fabi, olha, eu quero ir mais de uma vez, ou então já quer fazer um tour privativo, e aí aquele motorista fica à sua disposição, porque assim, eu gosto de fazer compra com calma, olhar preço, ir, vai e volta, até decidir o que eu quero. E às vezes 4 horas é apertado. Apesar Passei. de não parecer, para compra lá você fica maluco, você quer comprar tudo. Então, assim, às vezes vale a pena. Fabi, eu quero ir para o Paraguai, mas eu quero ficar mais tranquilo. Então, tem como você ver um tour, um privativo, conversar com um guia para ficar mais tempo, ao invés de 4, mais 5, 6 horas? Isso é possível também com os fornecedores locais. E é bem legal, porque você aproveita mais as suas compras de fato. É bom lembrar a nossa cota, né, de compra para fora, para as aduanas, né, para passar nas aduanas, o limite está em US$ 500. Porque tem um comunicado agora que é US$ 1.000, mas é só dentro dos duty frees dos aeroportos. Então, US$ 500
você tem livre para comprar sem ser taxado. Sim. Então, assim, tem que tomar cuidado com o que compra, porque pode ser sim taxado na volta do Paraguai para Foz. Mas é um passeio muito bacana, tem muita coisa legal. A gente está um pouco prejudicado no momento com o câmbio, mas se Deus quiser vai melhorar um pouquinho. Mas assim, é um passeio muito, muito bacana. Deixa eu só voltar aí. Posso falar? Sim, A pode, gente claro. começou a voltar a questão do CNH, que o pessoal está falando aqui na live. Algumas pessoas estão falando que o agente de viagem não aceita e que algumas pessoas entraram, outras não. Como tudo novo, pode acontecer de terem problemas lá. Então, assim, a gente sempre indica o que antigamente era feito, né? O passaporte ou o RG, né? Pelo Detran. Isso. Enfim, só que, como você falou, né? É uma lei nova, né? Que estão permitindo que entre de CNH. E, como tudo novo, pode acontecer de lá eles também não terem muito esse conhecimento, né? Então, a gente indica, Sim. se puder, né, continuar com o RG e o passaporte, seria mais aconselhável, né? Mas não é questão do que o Na agente verdade, de viagem não aceita, não é isso. É porque, realmente, as leis vão, né, se modificando e uma hora pode, outra não. Então, sempre é bom você procurar, né, saber, o agente de viagem é a pessoa que está preparada, né, para saber sobre esses procedimentos, e mudando, a gente informa, com certeza, né? Eu queria falar, era não, isso mesmo. O pessoal está falando aí na não, live. tá ótimo. Realmente, sempre foi o RG ou o passaporte. Eu, inclusive, com o CNH, levei o RG, de qualquer forma. Mas é porque eu já tive casos de passageiro que não tinham RG e conseguiu entrar. Mas, assim, realmente, é melhor, então, a gente Nova, buscar né? realmente informação, isso, porque é uma informação nova mesmo. Estão fazendo além de compras no Paraguai, a gente tem também o lado argentino, que é muito procurado. E ao contrário do Paraguai, pelo menos a parte da feirinha que tem em Puerto Iguaçu, que é o nome da cidade do lado argentino, ela funciona da parte da tardinha para a noite. Parece que eles fizeram já um combinado para o passageiro poder aproveitar dentro de um mesmo dia os dois lados, os dois países, né? Então, desse outro lado argentino, você tem primeiro o Dutch Free, passando logo depois da ponte da fronteira do Brasil com a Argentina. Esse Dutch Free ele fica antes da aduana, antes de fato você já atravessou a fronteira, mas você ainda não passou pela polícia argentina. Então, aquele passageiro que às vezes não tem a documentação e não tem interesse, talvez, em atravessar, em ir na feirinha, mas quer ir no Duty Free, pode ir sem problema algum. Ele não vai ser barrado, ele não passa por essa aduana. E lá no Duty Free é muito bacana, principalmente para bebidas. Eu estou falando tanto por experiência de ter ido, quanto de passageiros e de clientes falando tudo isso, que é muito legal para bebida. Muitas vezes o câmbio do Duty Free está um pouco menor do que o Paraguai. E tem muito chocolate, roupas, enfim, é o Duty Free como um Duty Free no aeroporto. Logo após o Duty Free, a gente tem a aduana, onde geralmente o passageiro que tiver com um guia, o guia vai tentar fazer todo um trabalho de pegar toda a documentação de todo mundo que está dentro da van, do micro-ônibus, e adiantar o processo para entrar na Argentina. Realmente, no lado da Argentina é um pouco mais rigoroso do que o lado paraguaio. Se você não tiver, talvez você quis alugar um carro, você vai entrar numa fila e aí tá passando um guichê que ele vai conferir a sua documentação para você entrar. Lá em Puerto Iguaçu, você tem um cassino, para quem gosta aí de fazer uma jogatina. É bem bacana, é um cassino grande, tem bar para beber. Então, assim, para quem gosta, vale a pena. Quem nem não conhece, tem vontade pelo menos de entrar em algum cassino, vale muito a pena. E tem a feirinha na cidade, que fala realmente a parte da tardinha para a noite. Tem muita loja de malha, muita loja de couro, vende muita bota, muita jaqueta. E a feirinha é minha paixão, porque eu sou louco por vinhos, azeitonas, doce de leite, salame. E vale muito, muito a pena curtir a feirinha, comer uma empanada. Nossa, é muito bacana. O guia que tiver como passageiro,
também vai fazer todo um esquema de combinar horários, combinar quanto tempo cada passageiro vai ficar em cada lugar. Quem aluga um carro talvez fique um pouco mais. Tem mais domínio do horário, pode aproveitar mais. E, sim, basicamente, e o que também, desculpa, dei uma fugida aqui, mas o que também é muito legal do lado argentino é fazer talvez um jantar, comer um chorizo num restaurante argentino, vale muito a pena. Eu almocei uma vez. Não, Vanessa. Falando o quê? Tá dando até fome. Eu almocei uma vez em um restaurante que é delicioso, lá chama da Aqua. Então, cada fornecedor trabalha com um restaurante, mas eu acredito que o passageiro que queira ir num restaurante específico, ele pode solicitar você, ou então o passageiro que tiver com uma locação de carro, ele possa ir com seu GPS. E, além disso, se o passageiro não tem um transporte, não quer comprar um transporte, ou não quer alugar um carro, quer ir de transporte público, principalmente na Argentina, a gente pede atenção com horários de ônibus, porque é um pouquinho mais restrito. O último ônibus, se eu não me engano, que sai de Puerto Iguaçu para Foz é 8 da noite. Depois disso, o passageiro vai ficar à mercê de táxi. Da última vez que eu fui em Foz, eu acredito que o Uber estava começando, então ainda tinha uma escassez, funcionava, mas ainda tinha uma escassez. Eu acredito que agora já tem um ano. Acredito que tenha aumentado a frota caso o passageiro queira se deslocar do hotel para ir em algum lugar. Então, assim, eu acho que as principais atrações para fazer, às vezes, num final de semana, um de quinta a domingo, de sexta a domingo, são essas. A gente falou das cataratas, Parque das Aves, o lado argentino e o lado paraguaio. Fora isso, Foz tem mais atrações ainda, que são o Ice Bar. Para quem não conhece, tem vontade de conhecer um Ice Bar. Ele tem mais de um, na verdade. Ele tem o Ice Bar Brasil e o Dreams Ice Bar, no Complexo Dreams. No Complexo Dreams, que é um grupo, na verdade, né? Ele vai ter também um museu de cera, que, se eu não me engano, foi o primeiro da América Latina. E também uma exposição de carros clássicos e antigos também, para quem gosta. Isso é bem bacana. A noite em Foz é surreal, tem muita opção boa. Tem muito lugar para comer e beber muito bem. Tem uma coisa também, um restaurante chamado Rafaim, que é uma churrascaria, na verdade. Eu fui uma vez e adorei. Eles têm um show. Enquanto você está jantando, você tem um show falando um pouco da cultura, tanto brasileira, paraguaia, argentina. Eles puxam um pouco também para o Uruguai, toda essa parte de América Latina, eles falam um pouquinho. E assim, é regado. Você tem muita opção, você tem um lugar legal para o palco, independente da posição, você consegue ver o show bacana. Então, e geralmente quando o passageiro compra o Rafaim, eles têm transporte que pega o passageiro no hotel e volta, leva para o restaurante e volta para eles com o hotel. Então o passageiro não precisa se preocupar, pode beber um vinho, comer uma comida boa, assistir um bom show. Vale muito a pena isso. Tirando tudo isso, e aí, voltando à pergunta que acabei não respondendo, que você... Uma falhadinha aí. Desculpa, não entendi. Deu uma falhadinha no vídeo. Fala de novo. Você pode responder. Sim, então, na verdade, o que eu estava falando é aquilo que a gente acabou não falando. Quanto tempo é necessário para Foz? Se você não tem tanto tempo, você quer dar uma escapada, você consegue conhecer Foz de sexta a domingo. Não é o recomendado, mas de sexta a domingo você consegue ver a catarata, você consegue aproveitar a noite, ir ao Paraguai e à Argentina. Vai ficar um pouco cansado, vai ser tudo corrido, mas dá para fazer. De quinta a domingo eu acho que já é o ideal. Você vai faltar coisas. Não vai dar para encaixar tudo que Foz pode te oferecer, mas já é mais indicado.
Eu aconselho, de repente, umas 5 noites, 6 noites, eu acho que é o suficiente para você conhecer pelo menos os melhores lugares em Foz, você ter tempo de voltar ao Paraguai se você quiser. É, aproveitar melhor, ter um dia só de passear, sem ter compromisso com o horário. Tem dois pontos também que eu conheci e que são bem bacanas, claro, dependendo do interesse do passageiro, que é a mesquita, que eles têm uma mesquita lá em Foz, e ela pode ser visitada. Existem regras, você tem que usar para as mulheres, tem que usar uma burca. Mas, assim, talvez valha a experiência, isso dependendo do desejo do passageiro. E tem também o templo budista lá em Foz, que é a coisa mais linda do mundo. Para quem também é adepto, quem gosta, quem gostaria de conhecer essa experiência, realmente é um lugar paradisíaco, é um lugar lindo, é um lugar de paz. Realmente, independente da sua religião, do que você segue, o que você crê, é um lugar de paz. Você realmente sente isso. Vale muito a pena conhecer também. Mais novo, né? Para quem não foi há um tempo atrás, não tinha, né? Então seria bom voltar, né? Isso. Na verdade, eles sempre estão tentando reinventar o destino, né? Cada Uhum. vez mais colocar alguma coisa nova para chamar a atenção do cliente, porque a gente tem não só vontade de ir, mas voltar também, né? Como eu Uhum. já voltei. Então tem sempre alguma coisa diferente. Igor, a Clara está perguntando aí de Furnas, ela deve ter entrado na live agora, Uhum. perguntando. A gente falou no início, né? Já falamos sobre a parte de Furnas. Quer dar uma pinceladinha aí para ela que entrou agora? Sim, é até legal, porque voltando a falar um pouquinho lá de Furnas, da hidrelétrica, de Itaipu, a gente tem um passeio que é guiado dentro de um ônibus de 2 andares, onde o passageiro, passeio mais simples, onde ele pode percorrer todo o complexo, ver a represa. O ônibus passa pela represa realmente, em cima dela, você vê o lago. Então, eles te explicam toda a fundação da hidrelétrica, quando foi criada, o que é cada coisa. Além desse passeio, ele tem um passeio mais técnico para aquele passageiro que quer conhecer melhor o todo sobre aquela grandiosidade de construção. E eu esqueci de comentar que também existe um catamarã que faz um passeio no lago, na represa, na verdade, onde o passageiro pode almoçar ou jantar. Ele, se for o jantar, ele faz ao pôr do sol. É um passeio bem bacana, também está disponível com os fornecedores, com as operadoras. Então é mais uma opção você navegar dentro lá de Itaipu, dentro da represa. Esse passeio é um passeio, pode ser de meio-dia, ou o passeio que você falou que é mais completo, ele leva mais tempo, aí não dá para casar, você sabe se dá para fazer duas coisas para quem tem pouco tempo, fazer Furnas e algum outro passeio, ou seria só num dia mesmo, você sabe dizer? Não, não chega a ser. Por mais que esse passeio mais completo ele leve um pouquinho mais de tempo, ele não é um passeio de um dia inteiro. Então, assim, não vai ser uma coisa que vai demorar muito mais do que o passeio de city tour, digamos, na usina. Ele não leva tanto tempo. Já o catamarã, você leva um pouquinho mais de tempo porque você almoça ou você janta, então é um passeio muito bonito, mas assim, dá para casar. Mas quem já faz o passeio, se alguém for fazer o passeio mais completo, ele não vai precisar relativamente fazer o outro passeio que é de City Tour, que é mais básico, digamos, que já vai englobar toda tudo que eles falam realmente. Vale a Eu pena. vi também alguém perguntando sobre o Marco das Três Fronteiras e eu esqueci de comentar. Lá a gente também tem o Marco das Três Fronteiras, que é um monumento que eles fizeram. Você fica Eles fizeram, na verdade, um espaço onde tem onde tem a tríplice fronteira. De um lado você olha para o Rio, tem o lado argentino, do outro lado você olha o Paraguai. E lá dentro tem um show de luzes, tem um chafariz, tem lojinhas. É um lugar bacana, tem placas para você tirar foto. É um lugar bacana para você passar um pouquinho de tempo, você lanchar, você é, é, é,
conversar com quem está ali acompanhando. Tem um pôr do sol muito legal. Você ir na parte da tarde vendo o pôr do sol ali na tríplice é uma coisa muito bacana. É um ingresso à parte, não é gratuito. Mas, assim, vale muito a pena pela vibe do lugar. O lugar é um lugar muito legal para você passar uma tarde. Quando, claro, você tem um tempinho maior e tudo mais, vale muito a pena conhecer esse lugar lá. Show. E assim, Igor, é bom que tudo ali em Foz é próximo, né? Então, você consegue fazer os passeios, né? Num tempo, como você falou, Sim, muito pequeno. dá para fazer passeio perto, mais de um passeio por dia, porque é tudo muito perto. Lá tem, não sei, por exemplo, do centro de Foz até a Catarata Brasileira são 20 quilômetros, mas é uma reta. Então, acho que em 15 minutos, 20 minutos você está na Catarata. Para o templo budista, por exemplo, eu acho que não é nem 15 minutos também. Para o Paraguai também. É tudo dentro dessa faixa. Em 15, 20 minutinhos, 30 no máximo, você está em um lugar. Assim, a gente leva em consideração, às vezes, você pegar um pouco de trânsito para atravessar uma fronteira. Às vezes tem um trânsito para atravessar o Paraguai, atravessar a Argentina. Mas fora isso, é tudo muito rápido. Tem, As coisas funcionam bem. é, lá também tem um parque, né, de dinossauro para as crianças, tem parque aquático Verdade. para as crianças, né? Você pode Tem o falar. Vale tem o Vale dos Dinossauros, que é também do grupo Dreamland. E todos esses ingressos eles podem ser adquiridos pela agência, junto com os fornecedores, para o passageiro já sair com esse ingresso pronto. Inclusive, eles trabalham com combos. Esses combos facilitam, porque o passageiro já sai daqui com o ingresso pago, ele pode parcelar e não vai precisar se preocupar em nada localmente. E tem um parque aquático, eu não estou me recordando o nome agora. Eu lembro de um que fica dentro de um hotel, mas eu não sei se é esse. Tem um que está na rodovia das Cataratas, né? Que fica Eu também. acho que é esse. Não é dentro de um hotel? Me desculpa que eu não estou me recordando do parque. Se eu não me engano, ele fica Acredito. dentro de um hotel. O pessoal está perguntando aí na live também com relação à hospedagem. As pessoas às vezes ficam com dúvida, né? É bom ficar no centro, na rodovia das Cataratas, e no caso da nossa amiga Gente Viaja aí, com relação ao grupo, e que você indica Uhum. melhor, se tem alguma parceria de hotel, a Fly Tour. Então, eu particularmente acho que é melhor o passageiro ficar perto do centro, que ali ele consegue se locomover melhor fora dos horários de passeio. Então, se ele quer jantar em algum lugar ou ele quer simplesmente passear, fica muito mais fácil para ele se locomover. Tendo em vista que a rodovia das Cataratas, dependendo do ponto que você fica, ela é muito distante. Como eu comentei ainda agora, o Parque Nacional ele fica a 20 quilômetros, então são 20 quilômetros de rodovia. Estou usando como exemplo. Então, às vezes, à noite, o passageiro chegou de um passeio, vai tomar um banho, quer sair para jantar, tem muito hotel que oferece transfer até o centro, ou não. Então, às vezes de um táxi, de um Uber, para ele se locomover para comer alguma coisa que não seja dentro da programação dele. No centro você já tem mais mobilidade. Mas assim, eu já fiquei no centro e já fiquei na rodovia. E assim, quando eu fiquei na rodovia, como o meu tempo era muito curto, foi de sexta a domingo, eu acho que eu fiz, então eu não tive muito problema. Porque realmente eu fui só para aproveitar os passeios e era aquilo ali que estava amarrado. Nessa vez eu fui na Rafaim Churrascaria, então eles me pegaram e depois me trouxeram até o hotel, então eu não tive muito problema. Mas assim, se você tem mais dias, o passageiro gosta de andar, gosta de explorar o lugar, que é muito bacana, acho que o centro é mais indicado. E lá eu tenho para todos os bolsos, todos os gostos. Um hotel que é muito procurado pelos agentes, muito procurado pelos passageiros também, é o Rafaim Centro. Ele tem um acordo bacana, ele tem um tarobá também. E tem hotéis mais econômicos também. Tem muito passageiro que, quando não faz tanta questão, porque está fazendo uma viagem rápida, quer fazer uma viagem econômica, eu tenho outros econômicos também, como o Pop, eu tenho o Express. Então, assim, tem de tudo. E tem também outros também. Na rodovia dos Cataratas tem outros hotéis maiores com um parque aquático ou com piscinas e saunas. No centro também tem. Mas eu tenho hotéis maiores.
Inclusive, eu tenho hotéis de 5 estrelas, como o Belmont, lá nas Cataratas também, que é de frente, basicamente, para as quedas. E, assim, é do mesmo grupo do Copacabana Palace, então, assim, um pouquinho mais salgado, mas, assim, é gosto, é disponibilidade, é bolso, é quanto o passageiro quer investir nessa viagem. Vai depender muito a questão do grupo, né? Como você falou. Se a pessoa quer ficar no centro, né? E fica até. Se à noite, por exemplo, o grupo, cada um vai fazer, né, uma atividade, quer ir num restaurante, outro quer ir em outro restaurante, no centro fica melhor localizado para que eles possam ter autonomia, né? De sair e Isso, isso. o que Até quer. porque na rodovia das Cataratas, pelo menos é, é, dependendo da altura da rodovia, você não vai ter nada. Você vai ter o hotel na beira da estrada e não vai ter para onde andar. É escuro. Escuro que eu digo assim, não é perigoso nem nada, mas assim, é uma rodovia e muito mato. Então, no centro o passageiro vai conseguir. Se ele quiser numa padaria, ele vai poder, numa farmácia, com tudo mais facilidades. Então, eu acho que o indicado é no centro mesmo, para o passageiro ficar. Então, Igor, queria te Nos agradecer. dias 80. Falando dos dias ideais, né? A gente falou, ó, falando do festival também das cataratas, né? Gente, tem muita coisa para a gente falar ainda do destino, né? É, queria agradecer, Igor, você pela tua disponibilidade, por falar para a gente, né, tanta coisa legal, né, de Foz. E quem não foi, ficar com aquela vontade de ir, né, que a intenção das lives são essa, né? No momento a gente sabe da situação que a gente está vivendo, mas o objetivo é esse, a gente aguçar um pouquinho, né, a vontade das pessoas. Eu voltar também, eu tive lá em 2012, então fiz muito rápido, eu fiz Cataratas Brasileiras, fiz Argentina, fiz Paraguai, mas não fiz a hidrelétrica, que queria ir, de Itaipu, não fiz o mar. Então, para você ver que realmente ainda tem, mesmo quem já foi, ainda tem muita coisa para a gente conhecer, tá bom? Tem bastante coisa. Nossa parceira. E é isso, te agradecer, tá bom? Então, ótimo, obrigado, Fabi. Se o pessoal quiser saber mais informações, a gente que estão na live com a gente, né, pode procurar o Igor aí, também os meus clientes, tá bom? E amanhã a gente vai falar mais um pouquinho também, a gente vai ter essa semana sobre o destino Mendoza, na Argentina, a gente vai falar sobre alguns hotéis de luxo no Nordeste, muita coisa legal, tá? Não deixa de ver as lives, tá bom? Obrigadão, Igor. Obrigado, viu, Fabi, pela oportunidade. E vamos embora, vamos crescer aí o nosso conhecimento para. E eu acho que a atitude que a BT tá proporcionando aí é maravilhosa para todo mundo. Muito Que bom. obrigado mesmo. Obrigada, obrigadão mesmo. Beijo. Tchau, Tchau, fique com Deus. Obrigada tchau. por tudo. Tchau, Tchau. tchau.